Olá, graça e paz, muito bom dia a todos, que quarta-feira maravilhosa. Estamos começando nossa programação já olhando firmemente para o autor e consumador da fé, o Senhor Jesus Cristo. Sou o apóstolo Miguel Ângelo, sejam bem-vindos ao programa da Igreja Cristo Vive. Essa semana nós temos uma proposta de uma grande proclamação de manifestações daquele que é o soberano Deus, através de uma mensagem pregada no altar da igreja. A primeira parte ouvimos segunda-feira, a segunda foi ontem, e hoje temos o encerramento dessa palavra. Vocês sabem o que a Bíblia diz? Que a palavra de Deus não volta vazia. Que Deus vela, do original diz, Deus se apressa a fazer com que a sua palavra se manifeste e se cumpra. Ou seja, toda vez que se ouve a palavra da graça de Deus, um pacto, uma aliança de melhores e superiores promessas, de excelência, uma aliança que removeu aquilo que era judaizante de Moisés e estabeleceu a graça, esta graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, aquilo que Ele consumou na cruz do Calvário, aquilo que Ele prometeu, isto se cumpre na nossa vida, isto é real, isto é verdadeiro, isto é infalível. Então, todas as vezes que a palavra é proclamada, o próprio Deus da palavra faz com que ela cumpra os desígnios proféticos. E foi ele quem disse ao profeta Jeremias: olha, eu é que sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito, são pensamentos de paz, não de mal, para vos dar o fim que desejais. Você imagina? Qual é o fim que você deseja? O que você anda em busca? Você quer desenvolver uma vida espiritual saudável? Você quer ter emoções saudáveis? Você quer ter uma vida vitoriosa? Você tem que estabelecer a sua vida sobre virtudes, as virtudes da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em primeiro lugar, reconhecendo como Senhor e Salvador, e depois praticando os ensinos da Bíblia Sagrada. É assim que se desenvolve uma vida espiritual saudável, vitoriosa, maravilhosa. Então vamos lá, a terceira parte desta mensagem de proclamação das manifestações do soberano Deus. E eu volto em seguida. Nosso telefone de contato 30 17 90 90. Eu volto em seguida. O tema desta manhã é uma proclamação sobre o tema vivendo uma vida abençoada. Pastor, e qual é o fundamento então dessa jornada que o Senhor está querendo estabelecer na igreja a partir de hoje? É você entender quem é o dono de tudo. Não podemos administrar bem se não soubermos quem é o dono de tudo o que nós temos. Esse é o fundamento. Então é o quarto ponto. Tudo pertence a Deus. Não é só o dízimo que pertence a Deus, é que tudo pertence a Deus. Olha o que diz o Salmo 24. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Quer dizer que tudo é de Deus. Tudo é de Deus. Tudo. Tudo pertence a Deus. É que nós temos que tirar o espírito de egoísmo da nossa vida. Não, porque o meu carro não é o teu carro, é o carro de Deus que Ele te emprestou para você usufruir. Não, mas a minha casa, não, é a casa de Deus que Deus te deu para você desfrutar. A minha empresa, não é a tua empresa, é a empresa de Deus, porque o homem não tem coisa alguma. Pastor, mas isso é relativo. E o suor, olha, a forma como Deus te fez alcançar é a forma entre Ele e você, mas é Deus. Você tem que acreditar nisso. Salmo 50, 10 a 12 diz: pois são todos meus os animais do bosque, as alimárias, aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes, são meus todos os animais que pululam no campo. Se eu tivesse fome não te diria, pois o mundo é meu, e tudo que ele se contém é meu.
Então, amado, se você é um cristão verdadeiro, você tem que saber, tudo é dele. O dinheiro, a casa, o carro, tudo é dele. E ele quer que você seja uma bênção, que você seja um abençoador, porque nada é nosso, tudo é dele. Inclusive a vida. Inclusive a vida. Olha, amado, se uma veiazinha, uma artériazinha, aqui dentro do cérebro, se rompe num segundo, acaba a vida. E a pessoa às vezes fica egoísta, porque se alguém tocar no meu carro, teu ou o carro de Deus que Ele te emprestou para você usufruir e desfrutar? Tudo é dele. Ele quer que nós administremos bem o que Ele colocou em nossas mãos. Deus só abençoa que administra bem o que é dele. Assim o Senhor pode abençoar sobrenaturalmente, milagrosamente, porque Ele sabe que você vai administrar bem. Outro dia um irmão trouxe uma oferta e um dízimo alto. Ele disse: pastor, ora por mim, porque eu estou esperando uma coisa muito maior. E eu disse: Deus vai te dar, você sabe por quê? Porque você é generoso e sabe administrar bem. São as duas pernas: generosidade, administração. Generosidade, administração. Se eu for generoso, mas não administrar, Deus não pode me dar, porque eu vou estragar todo o meu dinheiro. Se eu for um bom administrador, mas não for generoso, Deus não dá, porque só a alma generosa é que prospera. Você está entendendo isso? Você está vendo onde é que é o exemplo de tanta gente que não prospera na obra de Deus? E tanta gente que prospera porque sabe administrar, porque é fiel, porque é generoso. Então, o quinto ponto é que as primícias pertencem a Deus. Vamos ver isso rapidamente. Êxodo 13:2. Consagra-me todo o primogênito, todo que abra a madre de sua mãe entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais, é meu. O primeiro, o Senhor disse, o primeiro animal e o primeiro filho é meu. As primícias. Êxodo 23:19. As primícias dos frutos da terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite da sua própria mãe. As primícias. Então, amado, ouça. A questão do dízimo, aqui não é lei, aqui não é graça, isto é um fundamento. Isto é um fundamento, é um princípio bíblico. Foi Deus que o estabeleceu. Pastor, e quando começou este princípio bíblico? Antes de Cristo, 4.000 anos atrás, começou o primeiro fiel dizimista que ofereceu primícias a Deus. Vamos ver isto em Gênesis 4, 3, 4 e 5. Aconteceu, isto foi 4.000 anos antes de Cristo. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim, o fruto da terra, ele fez uma oferta ao Senhor. Ele fez uma oferta. Não era um coração generoso, era um egoísta. E ele pegou lá meia dúzia de pepinos lá da terra, tomate, alface, e deu para Deus. Versículo 4. Abel, por sua vez, estamos falando em 4.000 anos antes de Cristo. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do rebanho. Ele trouxe o dízimo. Ele trouxe os primeiros frutos da gordura. Olha agora a resposta de Deus. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta. Versículo número 5. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, descaiu o semblante. Caim ficou chateado. Por que Deus não recebeu?
porque não eram as primícias. Amado, ouça, isto não tem nada a ver, você pode acreditar, não acreditar, não tem nada a ver com materialismo, teologia da prosperidade. Estou lhe falando de uma regra que tem transformado milhares e milhares de pessoas na história do mundo, que souberam andar na perna da generosidade e na perna da mordomia, da boa administração do que Deus dá. Que adianta Deus dar 50 milhões a uma pessoa que passado um ano não tem mais nada? Por que Deus vai dar 50 milhões a um cristão se ele não vai pagar o seu dízimo? Isso é a realidade. Então, diz que Caim trouxe um fruto. Abel não, Abel trouxe as primícias. Então, a pergunta que anda aí nas mídias, esta hora estão gritando aí nas mídias sociais, é: o dízimo é da lei. Agora eu quero que você olhe para mim. Quer dizer que você acha que o dízimo é da lei, porque está lá em Malaquias. De Caim e Abel, Abel foi o primeiro dizimista, antes de Cristo, 4.000 anos antes de Cristo. O primeiro dizimista foi 4.000 anos antes de Cristo. Deixa eu explicar uma coisa, abra um parênteses. Se você quer muito de Deus, você tem que ser generoso e administrar bem. Se não for generoso, não espere nada de Deus. Generoso em todas as áreas, financeira, tempo para a igreja, obra do Senhor, compaixão, dedicação. Então vamos lá voltar. De Caim e Abel, Abel foi o primeiro a trazer primícias, foram 4.000 anos antes de Cristo. O dizimista Abraão viveu 2.000 anos antes de Cristo. Moisés, 1.500 anos antes de Cristo, quando veio a lei. E Davi, 1.000 anos antes de Cristo. Agora veja, diferença de tempo. Entre Caim, Abel e Moisés, sabe quantos anos passaram? 2.500 anos. 2.500 anos antes da lei, o primeiro dizimista foi Abel. 2.500 anos. Depois veio Abraão. Entre Abraão e Moisés se passaram quantos anos? 430, 500 anos. 500 anos antes de Moisés, Abraão foi dizimista. Então, 2.500 anos antes da lei, Deus aceitou as primícias de Abel e rejeitou as ofertas de Caim. Isto não é lei, amado. Isto é Bíblia. Isto é Bíblia. Então, este é um princípio divino que, quando a pessoa é convertida, ela imediatamente ela passa a ser generosa e administra bem. Generoso e administra bem. Porque senão é o cartoon, é um prego no sapato e a vida. Bem, há pessoas aqui que a vida está assim. Então, meus amados, isto é um princípio divino. Abraão, 500 anos antes de Moisés, diz em Gênesis 14, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo, abençoou Abraão e disse: bendito seja Abraão, Deus Altíssimo, possui os céus e a terra, bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Abraão, de tudo lhe deu o dízimo. 500 anos, 2.500 anos antes, Abel trouxe das primícias, Deus se agradou. Então, Abraão sabia. Por que Abraão dizimou? A nossa pergunta é esta aqui durante séculos nesta igreja. Por que Abraão dizimou? Porque Abraão sabia que os primeiros frutos pertencem a Deus. O dízimo pertence ao Senhor. Eu não quero que Deus me chame de roubador, amado. Porque na lei ele chama de roubador. Você sabe, olha lá, em Malaquias 3, 8 e 9. Roubará o homem a Deus, todavia vamos roubar. E dizer: em quem te roubamos? No dízimo das ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação. Então Deus estava reclamando com os judeus, dizendo: vocês me roubam. Então, eu sou forte
Porque eu não quero que Deus um dia me diga: Miguel, você me rouba nos dízimos e ofertas. Então, foi Deus quem disse no versículo 10: trazei os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento, prove-me se eu não te abrir as janelas dos céus e derramar. Quer dizer que as janelas dos céus dependem de quê? Do meu dízimo. Ou seja, ouça, eu estou lhe ensinando algo que nunca ninguém lhe ensinou. Se eu não for generoso, eu não prospero. Se eu não administrar bem, eu não tenho, porque eu tenho para gastar e estragar. Se você guardar estes pensamentos, você vai crescer, amado. Você tem o direito de crescer. Você vai dizer a Deus, como disse Jabez: alarga-me. Então ele disse: eu só abro as janelas dos céus ao generoso. Olha, a tua esposa está esperando que você seja mais generoso com ela. E as irmãs digam amém, irmã. Porque há irmãozinho que é mão fechada, pede boi com a esposa, amado. A mulher pede R$5 para fazer as unhas. O marido diz: rata, rói a unha. Pô, mas eu queria comprar uma pasta de dentes para ficar com o dente branquinho. Põe carvão. Pô, mas você já tem uma vida social. Pô, eu queria fazer uma plásticazinha só para dar um jeitinho. Põe um sutiã grosso. Assim, isso não é uma alma generosa, amado. A mulher diz: pô, mas você não me vai levar para jantar fora. Vamos jantar fora, vou botar a mesa no quintal. Amado, eu vou lhe dizer: a alma generosa prosperará. Se você não for generoso, não espere nada de Deus. Não espere. Porque eu tenho que ser uma alma generosa, a minha perna esquerda, e administrar bem, segundo as regras de Deus, sabedoria e entendimento, sendo um homem das primícias, das ofertas. Sexto e último ponto: dízimos pertencem a Deus. Nós estamos apenas devolvendo o que lhe pertence. Levítico 27:30. Todas as dízimas da terra, dos cereais do campo, dos frutos das árvores. Hoje em dia, você sabe, o povo judeu trabalhava com agricultura. Por isso é que fala em árvores, trigo, animais. Hoje disse assim: o salário, todas as dízimas são de quem? Do Senhor. E elas são santas. Então eu termino com Romanos 11:16. Se forem santas as primícias, se você for um homem generoso, e você administrar bem e andar sobre estas duas pernas, todo o resto, a totalidade da sua vida, vai ser uma bênção. Pastor, então o senhor está dizendo que o abençoado é alguém que as forças sobrenaturais dos céus trabalham em seu favor? Sim. E o amaldiçoado? Quando as forças sobrenaturais do mal são contra ele. Esse é o amaldiçoado. Então, se o meu dízimo do meu tempo, o meu dízimo do meu dinheiro, o meu dízimo do meu amor for santo, amado, o resto, a totalidade é santa. Se a raiz é santa, amado, os ramos também são. A vida toda é. Então, seja generoso, administre o que Ele te deu, e a sua vida vai ver as forças sobrenaturais de Deus agindo em teu favor. Galvão, creia nisso. O abençoado é aquele que vê as forças sobrenaturais de Deus agindo em seu favor, seja na empresa, seja na justiça, seja onde for, amado. Se você é um abençoado, se você é generoso, se você administra bem o que Deus deu, você anda sobre estas duas pernas, esses dois fundamentos, forças sobrenaturais de Deus agirão em teu favor.
Amados, eu começo hoje uma jornada de grande bênção na vida de todos. Como seu profeta lhe digo, se tem alguém que tem o sapato aí pregado, eu desprego esse prego aí, amado, para você poder caminhar, porque a alma generosa prosperará. Pai amado e bendito, muito obrigado, Deus, pelo que o Espírito falou. O tema desta manhã é uma proclamação sobre o tema Vivendo uma Vida Abençoada. Estamos já nos minutos finais do programa. Minha gratidão eterna por você que diariamente honra o nosso ministério, toma o seu café da manhã com o apóstolo Miguel Ângelo e absorve e vive aquilo que lhe é passado. Eu acho isto fundamental. Ainda a nossa sociedade está em turbulência, ainda as coisas não se acertaram, ainda a bússola não indicou o caminho, ainda há muito desemprego, ainda há problemas sociais, econômicos graves no nosso país. Então, você não pode estar apenas aguardando e esperando no homem. Aqueles que esperam no Senhor, a Bíblia diz que se eu espero em Deus, eu tenho o melhor de Deus. Se eu confio em Deus, eu tenho a melhor resposta para a minha vida. Se eu dependo de Deus, então a minha vida está bem alicerçada, porque é Ele que tem compromisso em me honrar. Hoje é quarta-feira e logo à noite nós vamos ter um grande encontro apostólico e profético. Estamos aí de glória em glória. Deus disse na profecia do Réveillon, que já está disponível nas nossas mídias, dizendo, olha, de mês a mês vocês colherão frutos. Então este é um ano de grande abundância para aqueles que são fiéis e seguem a voz profética e apostólica. Então, nosso endereço, Rua Maricá, 320, no bairro de Campinhos, zona oeste do Rio de Janeiro. Esta rua é paralela a Cândido Vinícius, próximo do BRT da Pinto Teles, da 28DP. Logo à noite, 7h30 da noite. Ouça, quem lhe fala não é um homem, é a voz de um homem, mas as minhas cordas vocais, os meus lábios, estão sendo utilizados por Deus e eu sou um instrumento para a sua vida. Estou lhe mostrando o caminho e neste caminho a Bíblia diz que nem o louco errará. Imagina você que é sábio. Comece a sua vida de forma bíblica, saudável e espiritual. Você terá um grande ano, quizás o resto da sua vida, de grande exponencial, do extraordinário, do sobrenatural manifestado. Telefone 3017 9090. Amanhã eu volto. Ao me despedir, eu quero, em particular, agradecer a todos da igreja, os telespectadores, os membros do nosso ministério, de outros padrões e vieses espirituais que amam a pregação da graça de Deus e que se sentem comprometidos com Deus para que esta programação seja alargada, que a tenda seja alargada e mais pessoas possam ouvir. Você que nos ajuda a proclamar o Evangelho de forma local, aqui no Rio de Janeiro ou na rede internacional, minha gratidão pelos dízimos e ofertas que chegam ao nosso ministério de pessoas que dizem, eu amo proclamar o Evangelho, não posso fazê-lo, eu vou permitir que uma igreja o faça. Você será muito recompensado por Deus. Amanhã eu volto. Em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome da nossa igreja, em nome do nosso governo, nós dizemos graça e paz. E não se esqueça, o melhor de Deus não é para amanhã, é para hoje. Deus é um Deus de hoje. Graça e paz em nome de Jesus. Que dia maravilhoso nós viveremos. Foi o Senhor que preparou. Graça e paz.